Ei, iluminada! Chegamos na lição 126 do livro de exercícios de Um Curso em Milagres. A ideia central para hoje é: tudo o que dou é dado a mim mesmo. Tudo o que dou é dado a mim mesmo. A ideia de hoje, completamente alheia ao ego e ao pensamento do mundo, é crucial para a reversão de pensamento que este curso trará. Se acreditasses nessa declaração, o perdão completo, a certeza da mente e a orientação segura não seriam nenhum problema. Compreenderias o meio pelo qual a salvação vem a ti e não hesitarias em usá-la agora. Vamos considerar o que acreditas no lugar dessa ideia. Parece-te que as outras pessoas estão à parte de ti e que são capazes de se comportar de maneira que não tem relação com os teus pensamentos e nem os seus com os teus. Portanto, as tuas atitudes não têm nenhum efeito sobre elas e os seus pedidos de ajuda não têm nenhuma relação com os teus. Pensas também que elas podem pecar sem que isso afete a sua percepção de ti mesmo, enquanto tu podes julgar o teu pecado e ainda assim permanecer à parte da condenação e em paz. Quando perdoas um pecado, não há nenhum ganho para ti diretamente. Fazes caridade para alguém que é indigno apenas para indicar que tu és melhor e que te achas num plano superior ao daquele a quem estás perdoando. Ele não ganhou a tua tolerância caridosa que concedes a alguém que não é digno da dádiva, pois os seus pecados o reduziram a uma condição abaixo da verdadeira igualdade contigo. Ele não tem direito ao teu perdão. Esse oferece a ele uma dádiva, mas nada para ti mesmo. Dessa forma, o perdão é basicamente falho. É um capricho caridoso, benevolente, mas imerecido, uma dádiva ora concedida, ora negada. Como ele é imerecido, é justo negá-lo e não é justo que devas sofrer quando ele é negado. O pecado que perdoas não é o teu próprio, alguém à parte de ti o cometeu. E se fores indulgente com ele, dando-lhe o que ele não merece, a dádiva não é tua, assim como não era o teu pecado. Como não era seu o teu pecado. Como não era teu o seu pecado, né? O pecado da outra pessoa não era seu. Se isso for verdadeiro, o perdão não tem base em que se apoiar com confiança e segurança. É uma excentricidade na qual tu, às vezes, escolhes dar indulgentemente uma trégua merecida. Entretanto, ficas com o teu direito de não deixar que o pecado escape ao pagamento que é justificado pelo seu pecado. Pensas que o Senhor do céu permitiria que a salvação do mundo dependesse disso? O seu cuidado por ti não seria, de fato, pequeno se a tua salvação se baseasse num capricho? Tu não compreendes o perdão. Tal como vês, ele é apenas uma repressão do ataque aberto, sem exigir correção na tua mente. Tal como percebes, ele não pode te dar paz. Não é um meio para libertar-te daquilo que vês em alguém que não é o que tu és. Não tem o poder de restaurar a tua unidade com ele na tua consciência. Não é o que Deus pretendia que fosse para ti. Não tendo lhe dado a dádiva que ele te pede, não podes reconhecer as suas dádivas e pensas que ele não as deu. Mas pedir-te-ia ele uma dádiva a menos que ela fosse para ti? Poderia ele contentar-se com gestos vazios e avaliar essas dádivas tão mesquinhas como dignas do seu filho? A salvação é uma dádiva melhor do que essa. E o verdadeiro perdão, como meio pelo qual é obtida, tem que curar a mente que dá, pois dar é receber. Aquilo que permanece sem ser recebido não foi dado, mas o que foi dado não pode deixar de ser recebido. Hoje tentamos compreender a verdade segundo a qual o doador e o receptor são o mesmo.
Precisarás de ajuda para fazer com que isso seja significativo, pois ser tão alheio aos pensamentos aos quais, por ser tão alheio aos pensamentos aos quais estás acostumado. Mas a ajuda de que precisas está aqui. Hoje, dá-lhe tua fé e pede-lhe que compartilhe da tua prática da verdade. E se apenas captares um diminuto vislumbre da liberação que há na ideia que praticamos hoje, este será um dia de glória para o mundo. Dá 15 minutos, 2 vezes hoje, a tentativa de compreender a ideia deste dia. É o pensamento através do qual o perdão toma o seu lugar entre as tuas prioridades. É o pensamento que liberará a tua mente de todas as barreiras contra o significado do perdão e deixará que reconheças o seu valor para ti. Em silêncio, fecha os olhos sobre o mundo que não compreende o perdão e busca o santuário no lugar quieto em que os pensamentos são mudados e as falsas crenças postas de lado. Repete a ideia de hoje e pede ajuda para compreenderes o que ela realmente significa, que estejas disposto a ser ensinado. Fica contente por ouvir a voz da verdade e da cura falar contigo e compreenderás as palavras que ele diz e reconhecerás que ele te diz as tuas próprias palavras. Lembra-te, sempre que puderes, de que hoje tens uma meta, um objetivo que faz com que este dia seja especialmente valioso para ti e para os teus irmãos. Não deixes a tua mente esquecer-se dessa meta por muito tempo, mas dize a ti mesmo: tudo o que dou é dado a mim mesmo. A ajuda de que preciso para aprender que isso é verdadeiro está comigo agora e confiarei nele. Em seguida, passa um momento em quietude, abrindo a tua mente para a sua correção e o seu amor. E o que ouvires dele, tu acreditarás, pois o que ele dá será recebido por ti. Bom, hoje é realmente um convite para a correção da mente em um nível mais profundo, convidando o Espírito Santo para nos mostrar e nos ensinar o que essa lição de fato significa. Tudo que dou é dado a mim mesmo. É um pilar para um curso em milagres. Essa ideia é uma ideia central do curso. Então, que a gente possa entrar agora nesse lugar de silêncio e pedir que o Espírito Santo abra o nosso coração e nos mostre no dia de hoje que dar e receber são uma coisa só na verdade. Que tudo que nós damos, na verdade, nós estamos recebendo. E isso é assim porque nós somos uma coisa só. A gente tem essa percepção de estarmos separados. Essa é a ideia do ego, é a percepção egóica. E então é por isso que nós temos essa sensação de que quando nós damos ou quando nós recebemos, isso é a parte, é separado, né? E quando a gente está na mente una, que é o que o Curso em Milagres propõe, a gente percebe que não tem separação de nada. Então, se tudo que eu digo, eu estou dizendo a mim mesma, tudo que eu estou fazendo, eu estou fazendo a mim mesma, porque esse irmão é um espelho, porque esse mundo é um espelho também. Não só as outras pessoas, como tudo ao nosso redor. Então é isso. Essa é uma forma simples de explicar essa ideia central, mas que eu sei que quando a gente vai para a prática, a gente acaba ficando um pouco preocupado, a gente acaba entrando nas histórias egóicas, acaba querendo entrar nos níveis, né? Ah, mas isso aqui é mais importante, isso aqui é menos importante, isso aqui eu aceito, isso aqui não aceito. Então o ego acaba complicando tudo. E é simples, né? Não é fácil, às vezes é difícil mesmo, mas é simples, não é complexo. É tão simples quanto exatamente o que ele está descrevendo aqui. Tudo que nós damos, a gente está dando a nós mesmos, porque nós somos uma coisa só, em essência. E aqui a gente está falando em essência, a gente está falando também no tocante do que é espiritual, tá bem?
não é no tocante do que é físico, a gente precisa também aprender a discernir isso. A matéria é a matéria, é óbvio que materialmente, se eu der, eu moro numa casa, eu passar essa casa para o seu nome, eu tô sem casa agora, eu tô morando na rua e você tá morando na casa, né? Então, a gente não está falando de questões materiais. Eu trouxe uma bem extrema, assim, para a gente entender que a gente não está tratando disso, a gente está tratando do nível espiritual. Então, é da sensação de perder ou de ganhar. Essa sensação é disso que a gente tá falando, tá bem? E claro, assim, a parte material ela vai acompanhar em alguma medida e em algum momento a gente viu isso para quem fez o grupo de estudos, o grupo de leitura, o Clube do Livro da Byron Katie. Ela chegou a comentar sobre essa questão material, mas a gente não precisa se ater a isso agora, tá? A gente está começando, a gente está na nossa primeira leitura, a gente está na lição 126, não é assim? Então, e também não é sobre isso que, não é o nosso momento. Isso é uma outra coisa que eu tenho entendido também. É importante que a gente esteja no instante santo, em estado de presença com o que nós temos, com o que nós estamos vivendo, experimentando agora. Então, e estando no agora, sem o passado e sem o futuro, a gente vai aplicar essas lições, essa lição e qualquer outra, a maneira como nós estamos vivendo agora, tudo que nos aparece agora, porque é exatamente isso, é nesse lugar que é o convite para que a gente aplique. Então não precisa também entrar na história do ego que vai começar, de repente, a estressar esses exemplos, né? Nossa, mas e se acontecer isso? E se acontecer aquilo? Mas e como aconteceu no passado, sabe? Não precisa, não precisa. Se você está lendo o livro texto, ele, inclusive, eu vou indicar para você, ainda que você não esteja fazendo a leitura do livro texto com a gente, leia a sessão de hoje. Ela fala sobre. Deixa eu abrir aqui pra gente. Ela fala o instante santo e os relacionamentos especiais. Mas ela vai falar também sobre isso que eu tô trazendo para vocês, que o ego ele tá sempre voltando para o passado e para o futuro, ou seja, ele tá fugindo do presente. Então isso é interessante a gente acessar isso lá no livro texto, porque quando você aplica esse exercício, é bem possível que o ego traga histórias. É por isso que eu estou citando o livro texto. E a gente precisa sair das histórias, acessar o instante santo, para sermos capazes de entender, compreender com o coração o que o Espírito Santo, o que Jesus está compartilhando com a gente nessa lição hoje. O que dela hoje está conversando diretamente com a gente, com a nossa vida e com a nossa história. Tá? Então é isso. É se colocar nesse estado de presença, tudo que eu dou, eu tô dando a mim mesma. É se ater a essa mente una em conexão com todos e com tudo no plano espiritual e entender como essa lição hoje ela se aplica no meu cotidiano, no meu dia a dia. Tá bom? Então você reserva esses 15 minutos, essas duas vezes, né, de 15 minutos no momento que for mais oportuno para você. A minha sugestão é sempre que você escute novamente o áudio, ou leia a lição para que você possa se conectar com o ensinamento. Em O Curso em Milagres, o ensinamento é muito valioso, é muito importante, porque ele descreve com muito detalhe o que ele está querendo dizer, literalmente. Então faça isso, tá bem? E a gente se vê amanhã. Um beijo no seu coração e até lá.